Vamos para o capítulo de número 22, né? Do nosso livro, 21 a 22, se eu não me engano. Já estamos quase terminando. Faltam poucos. Capítulo 22 do nosso livro. E hoje falaremos de um tema bastante interessante para todos, principalmente aqueles que creem e esperam, né, a vida eterna, né? O retorno de Jesus para a vida eterna. Então vamos falar sobre a vinda do Senhor. Depois disso, depois da pregação, nós faremos então a nossa contribuição. Mas agora vamos orar, né? Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, fale conosco mais uma vez, por tua bondade, tua palavra santa e poderosa. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê graça e abra o nosso entendimento para a glória do teu nome. Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13. Vamos abrir aí a Bíblia, Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Enquanto isso, quem não tem o livro, irmãos, esse livro é importante você ter, a nossa declaração de fé, porque você poderá consultá-lo sempre. É importante você consultar a declaração de fé da igreja, saber o que você acredita. Quando alguém falar assim para você, o que é capítulo 4, versículo 13 de Tessalonicenses, primeira. Quando alguém falar assim, olha, a sua igreja é daquelas que acredita nas línguas estranhas? Você vai lá, sim, nossa igreja acredita. O que você fala sobre a Trindade? Você vai lá na declaração de fé e tem a informação referente à Trindade, tá bom? Então hoje nós vamos trabalhar um pouquinho nesse tema sobre a volta de Jesus, a vinda de Jesus, e obviamente vamos extrair daqui algumas lições para a nossa vida. Começamos pela leitura do texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo de número 13, que diz assim, e eu vou utilizar a minha Bíblia de estudo pentecostal que eu ganhei. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor para sempre, com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Amados irmãos, é um tema bastante interessante, mas que muitas pessoas desacreditam, nem creem mais. E esse é um grande perigo, né? Que é a ideia que se cria de que a igreja é um ambiente bom, e é de fato, não é só uma ideia, de fato é,
mas que a partir disso, ou por ela ser um ambiente bom e agradável, eu gosto de frequentar, né? Eu gosto de frequentar e por isso eu não tenho interesse na vida eterna, na volta de Jesus. Então, nesse caso, quando a pessoa gosta mais da igreja por causa do ambiente que ela é e proporciona, mas ele não tem o maior apreço pela volta de Jesus, ou seja, ele não tem mais interesse pela volta de Jesus, ou maior interesse pela volta de Jesus, há uma inversão de valores. Porque não será a comunhão dos irmãos, o ambiente agradável, por exemplo, que nós normalmente sabemos que existe aqui na igreja, não será esse ambiente agradável que nos alimentará a esperança de estar no céu, ou de ir para o céu com Jesus. E nem vai nos afastar do pecado. O que vai nos manter ativos na presença de Deus em busca do céu, aliás, da salvação e da santificação, é o nosso desejo de estar com Jesus no arrebatamento da igreja. E ele vai voltar. Então, o nosso interesse pelo arrebatamento da igreja, o nosso desejo pelo arrebatamento da igreja, a nossa vontade de que Jesus volte, a nossa fé e esperança precisa estar acima de toda e qualquer outra atividade ou efeito, por exemplo, material. É agradável estar aqui com os irmãos, repito, o ambiente é gostoso, a igreja é boa, mas não supera a minha esperança, e não é isso que me faz permanecer na presença de Deus. Contribui, mas eu estou na presença de Deus porque Jesus virá para arrebatar a igreja. Isso não pode ser substituído por absolutamente nada. Na igreja eu vou ser alimentado pela palavra do Senhor. A igreja vai direcionar o meu pensamento, a igreja vai me confrontar nas minhas ações, a igreja vai me provocar muitas vezes. Muitas das pregações da igreja são à base da provocação, desafio nesse sentido. A igreja vai mexer comigo nesse sentido, todos eles, de todas as formas, isso sim, mas nada é superior à presença, à volta de Jesus. Então, a gente precisa hoje, acima de tudo, posicionar o nosso interesse pelo céu, pela salvação. O que, infelizmente, já disse e repito, muitos irmãos não têm mais o devido interesse. E isso é uma tragédia. Por conta disso, há um esfriamento, sem dúvida, e esse esfriamento distancia cada vez mais os cristãos da presença de Deus. Então, começamos por arrebatamento. Pastor, o que é a vinda de Jesus? Bom, o arrebatamento é um dos eventos da vinda de Jesus. Não é só a vinda de Jesus, não é só o arrebatamento. A vinda de Jesus, para quem não sabe, ele já esteve aqui uma vez. Quando ele esteve aqui? Quando nasceu. Ok. Quando ele nasceu, andou entre nós, viveu entre nós. Amanhã, na aula de teologia, vamos estudar o calendário. Vamos estudar os problemas do calendário, uma aula bastante interessante.
Então vamos estudar sobre isso. No entanto, quando ele veio aqui e viveu entre nós e operou milagres, como todos nós sabemos, demonstrando que Deus estava presente ali na humanidade e que era possível a humanidade viver de forma que Deus se agradasse ou agradando a Deus, ele demonstrou que é possível se afastar do pecado, fugir do pecado, partindo dessa graça de Deus, até porque ele na cruz, que foi conduzido até a cruz, levou os nossos pecados, quebrou a força do pecado e da morte e demonstrou para aqueles que acreditam nele e que acreditassem, que acreditaram, os que acreditavam, os que acreditaram anteriormente e os que acreditariam posteriormente. Ele demonstrou que nele está a esperança para a vida eterna, para que o homem viva de forma que consiga agradar a Deus. E aí ele morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e foi para o céu, depois de 40 dias, que passou dando provas aos irmãos, aos apóstolos que tinham tido problemas e alguns desacreditaram. Lembrem do texto dos discípulos de Emaús que diz, e eles caminhando, parafraseando o que eles disseram, e eles caminhando questionavam, já é hoje o terceiro dia, e ele não disse que ressuscitaria no terceiro dia? Então a esperança daqueles dois discípulos que estavam a caminho de Emaús já tinha ido embora. Então, quando ele ressuscitou, ele passou 40 dias resgatando aqueles irmãos, discípulos, que não tinham aquela firmeza, e trouxe-os de volta, e deu provas incontestáveis para eles, provas que não foram capazes, ninguém conseguiria refutar. E é nisso que a gente precisa crer. Depois dos 40 dias, ele subiu aos céus, mas disse à igreja que vai voltar para arrebatar a igreja. A volta de Jesus, na volta de Jesus acontecerão 2 eventos. A volta de Jesus não será só arrebatamento, que eu vou falar daqui a pouco, mas serão 2 eventos. Então eu não estou falando, quando eu falo de volta, é porque ele foi. Se ele foi, como disse o anjo, ele vai voltar. E é nessa volta de Jesus que nós vamos estudar no capítulo 21, estão inseridos dos 2 eventos que falaremos aqui. O primeiro dos eventos da volta de Jesus é o arrebatamento. O que é a palavra arrebatamento? Está aqui no texto. Abram aí na página de número 185, que vocês vão acompanhar comigo, que diz: professamos e ensinamos que a segunda vinda de Cristo é um evento a ser realizado em 2 fases. Então está implícito na volta de Jesus 2 acontecimentos. Será um grande evento com 2 acontecimentos. O primeiro grande acontecimento, a primeira é o arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento? Muitos irmãos não sabem o que é. Principalmente aqueles que são novos na fé, têm dificuldade de saber o que é um arrebatamento da igreja ou de definir claramente o arrebatamento da igreja. Arrebatar quer dizer raptar, arrancar com violência, sequestro.
É esse o sentido. É alguém que passou, pegou e levou. Esse é o sentido. Rápido. É um rapto. Com velocidade. E a Bíblia diz que o arrebatamento da igreja será como que num abrir e piscar de olhos. Pergunto aos irmãos, qual é a velocidade que a gente pisca? Em qual velocidade nós piscamos? Não sabemos exatamente. A ciência deve ter um dado, um número mais preciso sobre isso, com certeza. E poderá responder de forma mais clara. Mas a Bíblia diz que será como? Como? É uma comparação. Se é para a gente ter uma ideia da velocidade. 100 milissegundos. Então, para a gente ter uma ideia, a vinda do Filho do Homem será como? Será num abrir e piscar de olhos. Nesse caso, ele usa uma figura de linguagem para dizer. É um pisco, um piscar de olhos. É uma velocidade, é rápido, será numa velocidade rápida de um piscar de olhos. Vai dar tempo de alguém se preparar? Não. Vai ter um aviso no céu, um fenômeno sobrenatural que permita a pessoa dizer assim: "Ô Senhor, me perdoa"? Não. O sequestro vai ser repentino, sem um aviso prévio. Deu a hora, como diz o texto que acabamos de ler, vai acontecer. E de qualquer parte da terra, onde estiver, primeiro, o arrebatamento da igreja vai movimentar dois públicos. O arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus será em duas fases. A primeira fase será o arrebatamento, e o arrebatamento moverá dois públicos. O primeiro público a ser movimentado violentamente será o público composto por irmãos de todos os tempos, épocas, lugares que já morreram. Então, todos aqueles que foram mortos em Cristo, apenas esses, mesmo aqueles que antes de Jesus ter nascido, mas esperavam pela vinda do Messias e morreram acreditando nele, e que a Bíblia diz que Jesus se apresentou a esses, porque não é justo, não teria sido justo. Nós acreditamos naquilo que já foi. E os que morreram antes do nascimento e da morte de Jesus, morreram acreditando antes do que viria. Então, da mesma forma que temos a oportunidade de crer sem ver, aqueles que morreram antes da vinda de Jesus, porque só quem viu Jesus foi quem viveu com ele, nos dias dele. Nós acreditamos no que passou. Quem morreu antes de Jesus nascer, acreditou no que viria e que viria a ser. Mas quem estava lá com ele, acreditou no que viu. Então, nem os que morreram antes de Jesus viram, e nem nós também vimos.
Só quem viu eram aqueles que estavam com ele. E a Bíblia diz: bem-aventurados que não viram e creram. Mesmo sem ver, eu acreditei. Da mesma forma, só que hoje eu tenho as Escrituras. E as Escrituras dizem para mim o que aconteceu. E como nós estamos estudando lá no curso de teologia, as possibilidades, como que a gente consegue provar Jesus, que as Escrituras são verdadeiras e que ele era o Filho de Deus. Nós conseguimos fazer isso. Pegar a vida de Jesus no Novo Testamento e comparar com as profecias do Antigo Testamento e a partir dali então extrair as provas para que a gente acredite de fato em Jesus. Mas aqueles que morreram antes de Jesus nascer e que não têm essa oportunidade que nós temos e que não ouviram dizer que Jesus curou um cego, não ouviram dizer que Jesus ressuscitou Lázaro de 4 dias, porque aqueles que morreram antes não ouviram falar isso. Só nós. Abraão não teve conhecimento disso. Isaac também não teve. Jacó também não teve. Davi também não teve. José também não teve. Salomão, Daniel. Salomão é só Deus na causa da vida de Salomão, né? Mas Daniel, Ezequiel e tantos outros, eles sabiam e criam que o Messias viria, e quando ele viesse, ele faria o que ele fez, que nós, pelas Escrituras, sabemos o que ele fez, mas Isaías não sabe de fato o que ele fez. Os irmãos percebem o que eu estou dizendo? Acreditaram sem ver. Porém, quando Jesus esteve na sepultura, diz a Bíblia que ele desceu às partes mais baixas e se apresentou aos que o aguardavam lá. E aqueles que aguardavam lá, que creram, Jesus os tirou de lá e levou para outro lugar. Então, o arrebatamento da igreja, vou recomeçando, a vinda de Jesus será em 2 fases. Na primeira fase vai acontecer o arrebatamento, e o arrebatamento vai movimentar 2 públicos. O primeiro público é composto por mortos, irmãos que morreram aguardando a esperança do céu. Então, quando Jesus vier, esses irmãos de todos os tempos, de todas as épocas, de todas as culturas, de todas as localidades, serão imediatamente arrebatados da mesma forma. Então, num abrir e piscar de olhos. Mas muitos irmãos queimados, muitos irmãos afogados, por exemplo, muitos irmãos as cinzas espalhadas. Nero, por exemplo, o imperador romano, soprou a cinza de muitos irmãos, e outros que estão sendo mortos em diferentes lugares, por exemplo, enterrados em qualquer lugar, jogados aos mares, triturados, enfim. A Bíblia diz que todos ressuscitarão. Ressuscitar não é reencarnar. Reencarnar quer dizer que ele volta para o outro corpo. Não é disso que a Bíblia está falando. Está falando de ressurgir. Ressurgir quer dizer que quem está sepultado será ressuscitado. O corpo vai se levantar. Quem foi queimado, a cinza soprada, que Nero espalhou, o mar, o fogo, a terra, todos que tragaram corpos dos irmãos por qualquer motivo, esses corpos serão ressuscitados.
Me perguntaram se eles vão entrar, por exemplo, na terra novamente. Essa pergunta foi feita, acho que pelos adolescentes, se eu não me engano. Eles vão ressuscitar e entrar na cidade novamente para as pessoas verem como aconteceu no dia da morte de Jesus? Eles serão transformados. O corpo será ressuscitado. Imediatamente, mesmo que seja em cinza, mesmo que seja em peixe, a Bíblia diz que todos terão que dar contas. É como se houvesse um retrocesso da coisa, mas aquele corpo, de algum lugar que foi enterrado, de algum lugar que um animal comeu, vai ter que ser devolvido e transformado imediatamente. Não vai dar tempo, porque ele não vai entrar na terra. Ele vai ressuscitar, subir ao encontro do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus virá nas nuvens. Ninguém vai ver. Ninguém verá. Não haverá possibilidade de ninguém visualizar. Pensem no abrir e piscar de olhos, milhões, de milhares de pessoas sendo raptadas de uma vez só. Não dá para ver. Vão sentir. O arrebatamento será sentido, mas não será visto. Ele será sentido. Porque esse é o primeiro público. Diz a Bíblia, que nós acabamos de ler, os que foram mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, se é primeiro, é porque, obviamente, virão outros depois. E quem virá depois? Primeiro eles, depois os que estão... Aí ele diz, nós... Como Paulo fala de um tempo em que ele está vivo, ele diz assim, nós, quem? Nós que estamos vivos, seremos também arrebatados. Então, esse é o segundo povo, público. Primeiro os mortos, depois os vivos. E todos, numa velocidade só, diz a Bíblia, subirão ao encontro do Senhor, que nas nuvens, e aí ninguém mais vê, ninguém viu. De quem está morto, ninguém sentirá falta, porque já o corpo não existe mais, certo? Mas de quem está vivo, sim, porque a pessoa estará em qualquer lugar. E rapidamente ela será sequestrada. Esse é o sequestro. Desapareceu. Nesse sequestro, o nosso corpo será transformado imediatamente e já vamos ao encontro do Senhor nos ares. E lá nos ares, onde então o Senhor irá nos receber. E a partir dali, e que ele nos receber nos ares, a igreja então vai entrar naquilo que a Bíblia diz, que nós vamos tratar disso nas nossas aulas posteriores, as bodas do Cordeiro. Mas enquanto a igreja está em festa com o Senhor, lá nas bodas do Cordeiro, porque a igreja é a figura da noiva, o mundo estará num caos. Vivendo também dois períodos. Então, ainda na página 285, diz assim, o arrebatamento, o termo designa rapto, o rapto dos santos da face da terra, para o encontro do Senhor nos ares. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido para a igreja, e com voz de arcanjo para Israel, e com a trombeta de Deus para as nações. Então, o arrebatamento da igreja vai mexer com três públicos. Aliás, a vinda de Jesus vai mexer com três públicos distintos agora. Primeiro, com a igreja,
composta de vivos e mortos. Segundo, com Israel. Terceiro, com as nações. Bom, então ele diz assim, e nós que juntamente com ele, que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Os irmãos entenderam? Digam amém. Tudo tranquilo aí? Podemos aplicar uma prova agora? Prova, fechando aí a Bíblia, fechando o caderno e prova. Hã? Já logo assim. Bom, isso precisa estar claro para todos nós. Então, nesse evento, os mortos em Cristo e os santos do Antigo Testamento serão ressuscitados primeiro, foi o que eu acabei de falar. Depois, como ele diz aqui, seguindo-se a transformação dos salvos vivos e o simultâneo encontro. E o simultâneo encontro de ambos os grupos com o Senhor nos ares. Então vamos encontrar todos lá. Eu não sei se estarei aqui na igreja com vocês, num culto. Não sei se estarei no meu trabalho, na minha casa. Não sei se estarei na escola, não sei onde estarei. Eu não sei onde você vai estar. Eu só sei que, de repente, num abrir e piscar de olhos, vamos nos encontrar. É como exatamente nessa cena. Ao fechar o olho e abrir novamente do piscar, já estarei com Jesus. Assim é a igreja. Esta é uma crença, é uma doutrina que a igreja precisa ter. Precisa viver isso, precisa estar claro para todos nós. É isso que nós acreditamos, que muitos outros não acreditam. E até mesmo muitos cristãos deixaram de acreditar. Há muitas igrejas que não acreditam mais, porque os apóstolos escreveram que Jesus já estava voltando. Olha, é só um pouquinho, não é nem um pouquinho, é um poucochinho mais de tempo e o que há de vir virá, e não tardará. João já escreveu, já é a última hora. Então, os apóstolos demonstram que eles acreditavam na vinda de Jesus imediata. Ao ler a Bíblia, parece que tenho a impressão de que eles estão literalmente no ponto de ônibus esperando a condução passar. E eles transmitem isso para nós. Só que nós precisamos manter essa fé. Infelizmente, o esfriamento está retirando, o modismo está retirando, o materialismo está retirando a fé dos irmãos, de muitos irmãos, que já não creem mais. Mas nós precisamos crer. Manter viva. E como é que a gente mantém viva a nossa fé no arrebatamento da igreja? Pregações, hinos. É uma pergunta. Há tempos, e podemos observar, podemos contar nos dedos as pregações sobre a volta de Jesus, os hinos cantados na igreja que retratam a volta de Jesus, os congressos que falavam sobre a volta de Jesus. Vejam como a volta de Jesus foi um tema, ou tem sido um tema, não muito explorado nos últimos tempos. Exatamente porque a igreja tem essa dificuldade e está envolvida com o materialismo que adentra as portas. Mas continuo. Ele diz aqui, esse advento não tem uma data, não se sabe quando vai acontecer, será invisível, ninguém verá. Então, não há possibilidade de alguém ver. Não adianta esperar para ver que ninguém verá. Então, esse advento será invisível aos olhos do mundo, porém seus efeitos são perceptíveis. Por quê?
as pessoas que convivem com os cristãos sentirão falta deles. Cristãos salvos sentirão falta desse cristão. Onde foi parar esse irmão? Onde está essa pessoa? Desapareceu. Irmãos, ao que você deve saber, e é bom que você saiba, que algumas empresas, por exemplo, de transporte aéreo, terrestre e tudo mais, que precisam, acabam colocando em casos assim, em que sabe que existe um cristão no comando, eles colocam um crente e um descrente. Porque o crente está o tempo todo falando, o arrebatamento da igreja virá. E se o arrebatamento virar, e as pessoas acabam acreditando mesmo que ele acaba não sendo crente, materialista, ele acaba, de tanto que o crente fala. Essa máquina, eu dei testemunho para vocês, que dei carona para um policial e falei para ele. Falei, olha, se o arrebatamento da igreja acontecer e o senhor estiver comigo dentro desse carro, eu não quero nem saber. Pode ficar com ele para você. O documento está ali. E ele achou que eu estava brincando. Falei, estou falando sério. Então colocam o crente e um descrente. Por quê? Quando sabem que existe um crente no comando de uma aeronave, de uma máquina, qualquer que seja ela, de um navio, qualquer coisa, coloca um crente. Quando o responsável é crente, coloca o crente e um descrente, porque o crente acredita no arrebatamento e ele fala o tempo todo e acaba amedrontando o outro que não acredita. O crente precisa viver essa esperança do arrebatamento. Mas o mundo sentirá a falta. E isso ocorrerá em fração de segundo. Nosso corpo será transformado num corpo glorioso. E aqui está, que estará revestido de incorruptibilidade e imortalidade. Então, como vai ser o nosso corpo? Vai ser igual a esse que a gente utiliza agora? Que nós temos? Irmão, claro que não. Será um corpo novo. Será um corpo glorificado. Esse corpo é sujeito à corrupção, é sujeito à mortalidade. A cada dia que passa, nós vamos distanciando do berço e caminhando para a sepultura. Isso é fato. Todos nós. Nasceu hoje, já vai distanciando do berço e caminhando para a sepultura. Esse é o caminho de todo mundo e não tem ninguém que deva achar que eu estou falando um absurdo, porque essa é verdade. A propósito, devo falar aos irmãos, o tema da morte não é bem falado nas famílias. Ninguém gosta de falar como um prêmio, pelo menos eu imagino, e muitos nem querem que fale nisso. Não falam nessas coisas, mas precisam falar. A pessoa com quem você vive, a pessoa que é o seu pai, a sua mãe, seu filho, seu irmão, ele não ficará com você para sempre. Não ficaremos juntos para sempre. Vamos ficar para sempre na eternidade. Mas aqui seremos separados pela morte. E ela vai chegar a qualquer momento. Se Jesus não vier para a igreja, em um determinado período de tempo que eu não sei dizer, mas eu espero que seja agora, ele poderá vir para mim ou para você. Entende? Então, não condene Deus por isso, porque ele já deixou claro que isso vai acontecer. Mas por que Deus está levando o meu tio? Por que Deus está levando o fulano? Por que Deus é injusto? Deus não é injusto. Nosso corpo é sujeito à mortalidade. E por conta disso a gente fica doente. Por conta disso a gente tem problemas. Por conta disso, irmão, nós estamos na base do remédio, a maior parte das pessoas. Conheci uma pessoa ontem, cumprimentei a pessoa aos 90 e tantos anos que não tomam um comprimido. E não esquece o nome do filho que ela viu há 92 anos atrás. Ela tem 94, então ela lembra o nome da pessoa que ela viu há 92. Mas eu tenho uma memória, eu acabei de sair da minha casa e esqueci a Bíblia.
Nem lembrava que eu peguei a Bíblia, fui pegar outra coisa, esqueci da Bíblia. Bom, mas ela não toma remédio. Mas, de qualquer forma, também não consegue andar direito. Entende? Está cheio de problemas, articulações e tudo mais. Por que essas coisas acontecem? O corpo está sujeito à mortalidade. E ele vai morrendo a cada dia. E abro um parênteses aqui que não está relacionado com o arrebatamento da igreja, para dizer aos irmãos que a gente precisa cuidar do corpo. Não é porque eu vou para o céu com Jesus a qualquer momento, no arrebatamento da igreja, ou ele pode vir me buscar, que eu devo acabar com o meu corpo. Ah, eu já vou para o céu mesmo? Então é como o irmão falou outro dia numa pregação, não sei, e ele disse exatamente o seguinte: é impressionante ver alguns irmãos almoçarem ou jantar. Aí o irmão comentou isso, falou, por quê? Porque eles fazem uma montanha desse tamanho, né? E comem num fôlego só. E aí o irmão falou assim, perguntei, por qual razão você come? Ele falou assim, é porque vai que Jesus volta antes de eu terminar. Então ele falta pegar 2 garfos, né? Pega um e... Aí, não, a gente sabe que Jesus vai voltar, a gente precisa cuidar do corpo, né? A gente precisa ter cuidado, afinal de contas, a obra de Deus, ela caminha, e ela está caminhando por meio do nosso corpo. O Espírito Santo está nos usando, a todos nós, então a gente precisa cuidar dele, saber o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, e não é porque eu vou para a eternidade, eu tenho certeza que vou, e o apóstolo Paulo deixa isso claro. Ele fala assim, eu quero ir, mas eu sei que preciso ficar, porque de novo sinto dores como que de parto, estou gerando alguém. Quando ele fala, de novo sinto dores como que de parto, ele me faz pensar, qual é a mãe que acaba de ter um filho e já pensa, e já tem um sentido, a não ser que ela sofreu psicologicamente, foi atacada psicologicamente, mas se ela acaba de dar luz a um bebê, ela já tem a sensação de que ela precisa criar, ela não pode morrer. E a primeira coisa que faz ela se preocupar em uma doença, por exemplo, é a questão de que, meu Deus, não vou poder cuidar do meu neném. Entende? Então, é a sensação de criar, de cuidar. Eu sei que vou morar com Jesus, eu quero ir para o céu, no tempo de Deus, mas enquanto eu não chegar esse tempo de Deus, e não é porque eu vou acelerar e vou apressar o passo, mas enquanto esse tempo não chegar, eu tenho trabalho para fazer e preciso fazer bem feito. E um dos trabalhos que eu tenho para fazer e devo fazer e preciso fazer bem feito é esse, anunciar para você que essa é a nossa crença, nossa fé, precisa estar viva, marcada, gravada, não pode ser titubeada, não podemos ter dúvida de forma nenhuma de que Jesus virá para nos buscar. Então ele diz aqui ainda, o nosso corpo, ele está sujeito à corruptibilidade, ou seja, eu quero pecar, e aí é uma coisa interessante, as pessoas acham que não. O homem, todo ser humano, ele tem a vontade de pecar. Ah, pastor, eu não tenho. Claro que tem. E eu falo assim, veja, irmãos, uma pessoa que é interessante, eu não ando, não caminho descalço. O médico uma vez disse que eu devo fazer, mas não caminho. Faz muitos anos já, sempre de tênis, de sapato, de chinelo, de poucas vezes, mas sempre assim. Mas o médico uma vez falou, você precisa andar descalço um pouco. Mas a minha mãe dizia que eu não podia. Prefiro acreditar no que a minha mãe falou, não é? Então, minha mãe não deixava, né? Minha mãe não gostava, então não deixava, prefiro acreditar nela. Mas, de toda forma, irmão, o que é interessante a gente pensar? Que nós, na nossa caminhada, no nosso passo, no nosso caminho, no nosso dia a dia, nós temos que estar atento, inclusive, por onde a gente anda e pisa. Certo? A gente tem. Então, todo ser humano tem vontade de pecar. E as pessoas acham que não. Acham que é porque é crente, não. Mas eu fico pensando,
Eu que não ando descalço, quando coloco o pé, quer ver eu ficar bravo? Quando eu levanto de manhã e o bendito do chinelo não está no lugar, não é? E a irmã Cida tem o dom de pegar o chinelo meu e o dela de vez em quando. Ela levanta de um lado, pega o dela, levanta do outro, pega o meu, deita do lado dela e leva tudo para lá. E eu fico, né? Bom, mas de toda forma, o que é interessante? Se eu levanto e coloco o pezão no frio, chão, eu já começo a espirrar imediatamente. Mas quando eu encontro uma pessoa que só anda descalço, por exemplo, para lá e para cá o tempo todo, pode estar o frio que for, o cara tá com o pé no chãozão, no ladrilho, e não tá nem aí, não é? E ele não se preocupa. E por que ele sente, por que ele sente menos que eu e eu sinto mais que ele? Por que eu sinto? Hein, irmão, qual é a diferença? É exatamente porque eu não ando frio. Para mim, esses dias, o frio estava quase... Mais um pouquinho eu ficava quente de novo. Era o limite do frio, no meu pensamento. Só faltava um pouquinho mais para ficar quente. Mais um grauzinho que descesse, né, já esquentava. Bom, mas tem gente que anda na boa, tranquilo. Principalmente algumas pessoas que, lamentavelmente, vivem no estado de... Vou usar... De vulnerabilidade, em situação de rua, eles sentem frio? Sente, mas suportam mais do que nós. Por que essa pessoa, infelizmente, que vive nessa condição, acaba suportando mais o frio do que eu, que sou um bola murcha para frio? Por quê? Tá certo ele? Claro que não, de jeito nenhum. Nem estou fazendo defesa, muito pelo contrário. Não é nada disso, estou usando por comparação. Porque, irmãos, há situações que a pessoa está acostumada mais. Não quer dizer, ela não tem que viver assim. Não estou fazendo nenhuma apologia a isso, não estou fazendo nenhuma defesa, estou dizendo que, infelizmente, algumas pessoas vivem assim. Mas poderia usar, por exemplo, aqueles que tomam banho gelado. Tem gente que toma banho gelado a vida toda. Eu conheci um cidadão aqui em São Paulo, não é? E eu não sei se ele está vivo, mas tanto os filhos dele disseram, como a esposa dele certa vez disse, falou, olha, ele tinha filhos na minha idade, a gente andava de bicicleta, e a esposa dele disse assim, olha, tanto os filhos, meu pai nunca soube que meu pai tomou banho quente, aqui em São Paulo, não é? Nunca soube que, a pessoa falando, pode estar o frio que for, ela toma banho quente. Como tem outros que pode estar o frio que for, dorme de ventilador ligado. Bom, entende? Eu pode estar o calor que for, eu não quero nem ter um ventilador perto de mim. Entende? Então, veja só, por que uns têm mais resistência e outros têm menos? O que isso tem a ver com o que eu estou dizendo? Preste atenção. Irmãos, da mesma forma é o pecado. Nós não sentimos o pecado porque estamos literalmente atolados nele. Tem pecado que a gente comete que a gente nem sabe o que tem. A gente nem sabe o que pratica. A gente nem sabe o que é pecador. Jesus, sim, sentiu o que era pecado. Porque ele nunca pecou. E não pecou. Agora, nós nascemos no pecado, vivemos no pecado e fomos resgatados e justificados pela bondade de Deus. Então tem pecado, e o salmista deixa isso claro. Ele diz assim, Senhor, perdoa até aquele pecado que eu cometo sem saber. Entende? Então a gente peca sem saber que pecou. O homem não pode arrogar para si que não peca. Por isso Tiago escreveu, quem diz, né? Aliás, aquele que diz, nem lembro se foi Tiago, mas aquele que diz que não tem pecado, já pecou. Esse peca. Então quem é que não peca? Onde está a pessoa que não é pecador? Ele sim, não houve, não há. A Bíblia diz, aquele que não tem. E é por essa razão que Jesus, ao olhar aqueles agressores da mulher pega no ato do adultério, disse assim, quem não
tem pecado, que atire a primeira pedra. Podia ter ali, a gente, ao olhar do lado de cá, a gente fala assim, era um grupo de fariseus, mas e se tivesse alguém lá com a mesma condição moral que você? Religioso, fiel, por exemplo, religioso, firme, de muita crença na religião dele, que era o judaísmo. Uma pessoa que não deve nada, então já não podia ser eu, né? Uma pessoa que não deve nada, né? Uma pessoa que não deve nada, uma pessoa que não tem, veja bem, uma pessoa que não deve nada, uma pessoa que pode, tá tudo certinho, tá legalzinho, só que aquilo ele ali acha que aquilo para ele era o fim do mundo. E se tivesse alguém lá assim, por que Jesus faz essa pergunta? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, irmãos, todos pecaram. A Bíblia diz, e todos pecaram, e destituídos foram da glória de Deus. Você sabe me dizer qual foi o último pecado que você cometeu? Eu não sei. Devo ter cometido milhares deles. Eu nem sei. Quando eu tenho que orar, eu uso o que o salmista, o texto me diz, Senhor, não sei o que é pecado. Aquilo que eu acho que é, bom, tô livre. Mas e aquilo que eu acho que não é? Que é também. Como é que faz? Então, irmão, aí que a gente precisa entender a graça de Deus, o amor de Deus. Ele veio para nos salvar e nos purificar de todo pecado. Aqueles que eu tenho ciência, ele me perdoou. E aqueles que eu não tenho ciência que cometi, ele também me perdoou. E no dia em que ele me arrebatar e me tirar desse corpo, irmão, nem o pecado mortal, o que eu cometo, aquele visual que eu cometo, e nem o que eu não cometo, nem o meu novo corpo não estará sujeito a nenhum pecado. E não vou ter reumatismo, e não vou ter dor, e não vai ter estralo de joelho, e não vou ter braço cansado. Esse dia eu vim para o culto, não estava podendo levantar o braço. Fui me arrumando, enquanto eu me arrumava para ir para a igreja, senti uma dor tão violenta no braço. Eu falei, nossa, que dor é essa, que eu quase não consegui colocar a blusa e o paletó. Coloquei com uma dificuldade terrível. Falei, nossa, que coisa. E ficou 4 dias. No dia que Jesus me der um corpo novo, eu não terei dor. Você não terá dor. Cibalena, nunca mais. Essa eu não sei se existe ainda. Nunca mais. Dipirona, nunca mais. Remédio, nunca mais. Calmante, nunca mais. Nem dia, nem noite. Nem nada disso. Glória ao nome do Senhor. Novo corpo, nova vida, novo nome. Aleluia. Esta é a promessa do arrebatamento para a igreja. E a igreja será arrebatada assim, arrancada rapidamente. Bom, mas enquanto isso, veja o que diz o texto. Será um evento repentino, como ele diz, será um evento repentino e secreto, precedido por sinais, pelos sinais gerais da, primeiro, apostasia. Pastor, quando vai ser o arrebatamento da igreja? Não sei. Já marcaram datas? Não posso dizer. Eu não tenho como. O sinal de heresia ou de falso profeta, irmão, será, entre outros, o de que de muitas pessoas que já marcaram a data da volta de Jesus. A data da volta de Jesus já foi marcada por muita gente. Os testemunhas de Jeová já marcaram já marcaram a volta de Jesus para o fim do mundo para 1914, mudaram para 1915. Aí agora não sei que data que está. Não me lembro agora qual é a nova data. Tem que dar uma consultada lá mas já muitos marcaram a volta de Jesus. Mas eu não sei dizer quando. No entanto, a Bíblia nos diz que devemos ter atenção a alguns sinais que precisamos estar atentos. O primeiro deles, que está aqui no texto,
e eu vou seguir essa ordem do texto, diz assim: será um evento repentino e secreto. Pronto, ninguém vai saber, todos esperam, mas só os que só saberão depois que aconteceu. Não vai dar tempo de você passar uma escova, uma chapinha, nada disso. Não vai dar tempo de nada disso. Bom, precedido pelos sinais. Precedido quer dizer que haverão sinais que vão acontecer antes. Bom, se é um sinal, preste atenção. Se é um sinal, eu preciso, então, estar atento para identificar o sinal. Sinal, quando não é identificado, irmão, um sinal não identificado acontece como muitos de nós, quando, por exemplo, o despertador desperta, mas você não identificou o sinal. Passa. Não é? Então, um sinal não percebido, não identificado, a pessoa fica desatenta, ele não vê a hora de entrada, passou, não viu o caminhão, a coleta do lixo, passou, não viu o caminhão do gás que vem cantando, passou, não é? Não viu o despertador, ficou, perdeu a hora, tudo mais. Ok, então há um sinal. Se é um sinal, a igreja, nesse caso, precisa ter atenção. Olha que coisa interessante. A primeira coisa, o primeiro que eu preciso ter é fé. Fé no que vai acontecer. Segundo, não está no campo da fé, está no campo da atenção. Então, para eu ser arrebatado, estar incluso, eu preciso ter fé e atenção. Porque não basta eu só ter fé. Fé vai me garantir, mas se eu não tiver atenção? Eu preciso ter atenção. Se eu não estiver atento, eu posso perder o sinal. Eu posso perder a partida. Eu posso perder a hora. Eu posso perder o embarque. E o primeiro sinal destacado pelo texto é apostasia. Obviamente que esse texto está com base no texto de Mateus 24. Virão falsos Cristo, falsos profetas, enganadores, mercenários, aproveitadores. O que é apostasia? Apostatar-se da fé é negar a sua própria fé, negar a fé que você tem. Então, o cristão que deixa de ser cristão e passa a ser um budista é um apóstata. O cristão que deixa de ser cristão e passa a ser um muçulmano é um apóstata. O cristão que vem para a igreja, que deixou a igreja e agora se coloca como um agnóstico, é um apóstata. O que é um agnóstico? É o sujeito que sabe da existência de Deus, mas se nega a acreditar ou obedecê-lo, vira um apóstata. O cristão que vem para a igreja se desvia, nega a fé, se torna também um apóstolo, porque aí começa a fazer a pregação contra Cristo. E a Bíblia diz que esse crucifica Jesus de novo. Pecado não se pode brincar com ele. O pecado não pode. Irmão, uma vez eu fui brincar, na minha adolescência, eu acho que se eu procurar bem, eu não sei qual das duas mãos, até que desapareceu, mas eu fui brincar com uma bombinha, olha que coisa, eu peguei uma bombinha, coloquei a bombinha numa antena de carro, né? Aí eu coloquei a bombinha, encaixou a bombinha certinho na antena de carro, acendi a bombinha e tonto, segurei a parte de baixo, só que a parte da antena do carro que estava, a parte do fundo estava encaixadinha na minha mão, certinho, tonto. E puf, estourou a bombinha, mas deu-lhe um arrebento aqui na minha mão. Fiquei um tempão com aquela pólvora, aquele negócio, e aquilo doeu, irmão. E eu era criança e chorei até, né? Era época de São João, essas coisas, então a gente acabava arrumando dinheiro, tudo era dinheiro para comprar bombinha, não é? Eu só soltava bombinha de 5, Michel acho que devia soltar só de 200, não é? Mas vamos lá. Então, irmão, o que eu quero compartilhar com vocês? Apostasia. Apostasia, irmão,
ela acontece a qualquer instante. Então, o sujeito, ele sai da igreja e ele vai participar do pecado lá fora. Não pode brincar com o pecado. Eu fui brincar com a bombinha, me queimei. Quem brinca com o pecado se machuca. Entende? E aí, então, mas nesse campo de apostasia, o texto fala que tem falsos cristos e falsos profetas. Nunca se houve uma geração tão complicada no campo da apostasia como a gente tem visto agora, nos nossos dias. Cristo quase não está presente em muitas pregações. O pecado deixando de ser pecado. Parte da igreja flertando com o pecado. Transformando a igreja, ressignificando o pecado, como nós estudamos na aula passada. E sem contar aqueles que estão atrelando ou passando a acreditar na encarnação ou reencarnação do próprio Cristo. Ou de Cristo, como dizem. Cristo reencarnou ali, aqui. Quem está no grupo aí não sei qual é o grupo que eu coloquei hoje aí, o pastor, não sei se é Chapolin Colorado ou se é o Thor, mas que usa martelo, né? A unção do martelo na cabeça de uma... Entende? Então, eu não lembro qual dos grupos que eu coloquei isso aí hoje, mas eu coloquei em um dos grupos aí. Teologia? Então, observe, irmãos, o que é impressionante. Onde é que as pessoas estão tirando essas coisas? A gente precisa estar atento ao que está acontecendo no evento, ao movimento. Alguém me dirá assim, mas pastor Marcos, a sua igreja, o senhor precisa lançar mão disso. Lançar mão quer dizer, o senhor precisa adotar isso, adotar aquilo outro, para que a sua igreja cresça, exploda e tal. Não preciso de nada disso. Se preciso sim manter-me na palavra de Deus, naquilo que diz o Espírito do Senhor por meio da palavra de Deus na igreja. E o Espírito de Deus é quem dá crescimento à igreja. Mas eu preciso estar atento, eu preciso estar ligado, eu preciso ter sinais. Só hoje, quantos falsos cristos existem hoje, vivo, na nossa geração? Faça um levantamento. Faça o exercício, quando você tiver um tempo, falsos cristos. Por exemplo, pessoas que dizem ser reencarnação de Cristo. Faça essa pesquisa. Tem vários por aí. Muitos. Sem contar as muitas igrejas. Igrejas dos mais diversos tipos. Igrejas dos naturalistas. Igreja dos que mexem com serpente. Que o pastor morreu lá nos Estados Unidos, picado de cobra, e o povo brincando com cobra para cá e para cá, e a cobra mordeu o pastor, e ele disse, eu não vou para o hospital, porque a Bíblia diz que pisarão nas serpentes, e as serpentes não vão nos incomodar, e o cara morreu poucos dias depois, ou poucas horas depois, lá, isso foi uma coisa recente. Igrejas das mais absurdas, com as mais absurdas que foge do pensamento, que foge da ideia, que foge da comparação, que foge da imaginação normal de um ser humano. A igreja, nós precisamos estar atentos a esse tipo de coisa, a esse tipo de acontecimento. Temos que ter esse tipo de atenção. Do contrário, irmão, a gente acaba se enveredando por essas questões, a gente entra por esse caminho e não percebemos que estamos num caminho torto, num caminho errado, e o sinal tocou e a gente não viu. Quando nós menos pensamos, acontecerá o que eu vi hoje, da mulher criada na igreja, não é? A mulher criada na igreja que passou a questionar algumas coisas. Ixi, tá ali, acho que no bolso aí. Então, passou a questionar algumas coisas, por exemplo, na igreja, questionar a volta de Jesus. Mas Jesus não vai voltar? Já não estão falando que há muito tempo que ele vai voltar? Ele não voltou até agora, por exemplo. E ela começou a questionar, deixou de crer no arrebatamento da igreja, deixou de crer que Jesus voltaria,
deixou o evangelho, deixou o cristianismo e passou a ser budista. Então, tome cuidado, irmão. Atento. Eu vou parar por aqui, mas não terminamos. Mas só recapitulando, a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo será em duas fases. A primeira fase para a igreja. Nessa primeira fase vão acontecer o arrebatamento. Vai acontecer o arrebatamento. E o arrebatamento vai mexer com dois públicos. E o público, primeiro, é composto de mortos. O outro público composto de pessoas vivas. E elas serão simultaneamente arrebatadas e se encontrarão com o Senhor na eternidade. Mas qual sinal haverá? Não haverá. O Senhor não vai dizer assim, ó, chegada a hora, se prepara, acorda, Tati, acorda, Márcia, acorda, Mari, acorda, Michel, acorda, Marcos, acorda, não. Ele está dizendo o tempo todo, ele está dando sinais. Quais? Um deles, apostasia. Então fique atento, cada falso Cristo, cada falsa mensagem, cada heresia que aparece, a cada distorção bíblica que acontece, é nada mais, nada menos do que os clarins do céu dizendo: Jesus está voltando.